Sabe quando a gente acha que uma coisa é óbvia, mas a lógica parece que prega uma peça? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num desafio, um quebra-cabeça com mais de 2.000 anos que parece não ter solução. Mas calma, a física está aqui para ser nossa guia, nossa bússola nesse mistério todo. Bora lá? Essa pergunta parece até boba, né? Lógico que o herói mais rápido ganha. Só que não é tão simples. Existe um filósofo lá na Grécia Antiga, o Zenão, que era um cara muito, mas muito esperto. E ele criou um raciocínio que, olha, faz a gente coçar a cabeça e duvidar de tudo. Ele descreveu uma situação em que o nosso herói, o Aquiles, por mais rápido que fosse, simplesmente não conseguiria de jeito nenhum passar uma tartaruga. Como assim? Vamos entender qual foi a dele. Olha só a pegadinha do Zenão. A lógica é a seguinte: para alcançar a tartaruga, o Aquiles precisa primeiro chegar no ponto onde ela começou, certo? Certo. Só que enquanto ele corre até lá, a tartaruga, no passinho dela, andou um tiquinho para frente. Ok. Então agora o Aquiles precisa chegar nesse novo lugarzinho. Mas adivinha? Quando ele chega lá, a tartaruga andou mais um pouquinho. E isso se repete e se repete. É um ciclo que não tem fim. A distância entre eles fica cada vez menor, 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 mas segundo essa lógica, ele nunca, nunca alcança. E aí, é um beco sem saída? Bom, é exatamente aí que a física chega para dar um basta nessa confusão. Então, para a gente conseguir desatar esse nó, a primeira coisa é dar um passo para trás. É isso mesmo. Antes de sair fazendo conta, a física ensina a gente a fazer uma pergunta super importante, a pergunta-chave. Peraí, de onde eu estou vendo essa cena acontecer? Pode parecer simples, mas a resposta para isso, ela muda completamente o jogo. E esse tal ponto de vista tem um nome na física, é o referencial. Pensa assim, é como se fosse um marco zero de um mapa. Se eu quero medir o tamanho de uma mesa, eu preciso fixar o zero da trena em algum lugar, né? Senão a medida não faz sentido. O referencial é exatamente isso, é o nosso ponto zero para poder analisar qualquer movimento. Para isso ficar bem, bem claro, vamos para um exemplo clássico que não tem erro. Imagina a cena. Tem alguém parado ali na plataforma da estação e um trem passa voando. Para essa pessoa na plataforma, a lâmpada lá dentro do trem está se movendo super rápido junto com o trem todo, não é mesmo? Do ponto de vista dela, a lâmpada está em movimento, sem dúvida. Ok, agora a mágica. Vamos mudar o referencial. Agora, quem está observando é o passageiro sentado lá dentro do trem. Para essa pessoa, a lâmpada está como? Paradinha, bem ali em cima da cabeça. Ela não sai do lugar. Então, peraí, a lâmpada está se movendo ou está parada? E a genial sacada da física é que a resposta certa é: depende. Depende de quem está olhando, depende do referencial. E o mais legal, os dois estão certos. Então, essa é a primeira grande lição de hoje. Movimento e repouso são conceitos relativos. Não existe uma verdade absoluta, tipo está parado ou está se movendo. A resposta é sempre depende do referencial. Guarda bem essa ideia, porque ela é a chave para muita coisa que a gente vai ver. Beleza, já entendemos a importância do ponto de vista do referencial. Agora, para a gente não cair na mesma armadilha do Zenão, a gente precisa de mais duas coisinhas. Primeiro, um jeito organizado de pensar, um método. E segundo, entender que as medidas que a gente faz na física não são todas iguais. Vamos dar uma olhada nisso. Pois é. Para não sermos enganados por argumentos que parecem superlógicos, como o do Zenão, a ciência criou uma espécie de receita de bolo, o método científico. É um passo a passo que nos obriga a observar, a testar, a comprovar com números, com dados, em vez de só acreditar na lábia, no argumento bonito. É tipo um tiratema oficial contra conclusões que parecem certas, mas que no fundo não são. Beleza, e quanto às medidas? Na física, a gente tem dois times. O primeiro é o time das grandezas escalares. Pensa na temperatura. Se eu digo que está fazendo 30 graus Celsius, pronto, a informação está completa. Um número e uma unidade e está resolvido. Agora, tem o outro time, o das grandezas vetoriais. Imagina que eu aplico uma força, dou um empurrão numa caixa. Não adianta só falar força. Falta saber para onde, para frente, para trás, para cima. Isso é um vetor. Precisa de número, unidade, direção e sentido. A velocidade de um avião é um ótimo exemplo. 800 km por hora é o valor. Mas indo para o norte, aí a informação está completa.
Ok, com essas ideias bem firmes na cabeça, tá na hora de colocar a mão na massa. Vamos agora para as ferramentas de verdade, para as fórmulas que vão nos dar o poder de finalmente botar um ponto final na história da corrida do Aquiles com a tartaruga. A nossa primeira ferramenta é a famosa velocidade média. E olha, sem pânico com a fórmula, hein? Aquele triângulozinho ali, o delta, é só um jeito que a física tem para dizer variação. Então, ΔS é a variação do espaço, ou seja, o quanto andou. E ΔT é a variação do tempo, quanto tempo levou. No fim das contas, é só pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto. Simples assim. E por que a gente chama de média? Pensa numa viagem de carro. A gente não anda o tempo todo na mesma velocidade, né? A gente para no sinal, acelera na reta, reduz na curva. A velocidade média meio que ignora toda essa bagunça. Ela pega só o ponto de partida, o ponto de chegada e o tempo total e nos dá um número só que resume a viagem inteira. É bem prático. Agora, atenção aqui, porque esse próximo conceito é a peça que faltava no nosso quebra-cabeça, a velocidade relativa. Voltando para a corrida, pensa comigo. O que importa de verdade não é a velocidade do Aquiles em relação à pista, é a velocidade com que ele está se aproximando da tartaruga. É a diferença de velocidade entre os dois. E entender isso, gente, simplifica tudo de um jeito que vocês não têm ideia. E para isso tem uma regrinha de ouro super fácil de decorar. Se os dois estão indo no mesmo sentido, que nem o Aquiles e a tartaruga, a gente subtrai as velocidades para achar a velocidade relativa. Agora, se eles vêm em sentidos opostos, um de encontro ao outro, aí a gente soma. Por isso que batida de frente é tão terrível, né? A velocidade do impacto é a soma das duas. É gigantesca. E chegamos ao momento da verdade. Com o que a gente aprendeu sobre referencial, sobre o tempo, sobre velocidade, agora sim estamos prontos para voltar lá na Grécia Antiga e resolver esse mistério de uma vez por todas. Então, vamos lá. Onde foi que o Zenão errou? O raciocínio dele sobre dividir o espaço em pedacinhos cada vez menores parece tão perfeito. Onde é que está a falha, que nos levou para uma conclusão que a gente sabe que é impossível? Aí que está o pulo do gato. A lógica dele é uma armadilha genial. Ele foca toda a nossa atenção em dividir a distância em infinitos pedaços, que ficam cada vez menores. Só que, muito convenientemente, ele esquece de falar do tempo. Porque para percorrer esses pedacinhos de distância, o Aquiles gasta pedacinhos de tempo, que também ficam cada vez menores. O erro fatal dele foi esse. Ele só olhou para o espaço e esqueceu do tempo. Então vamos fazer do jeito certo. Vamos usar a física. Esquece essa lógica confusa e vamos olhar para o relógio. Olha só a tabela. No tempo zero, a tartaruga começa lá na frente, nos 100 metros. Beleza? Passou 1 segundo. O Aquiles, rapidão, chegou nos 100 metros. Mas a tartaruga, devagarinho, andou mais 10 metros. Então ela está nos 110. Opa! A distância entre eles, que era de 100 metros, agora é só de 10. A aproximação está acontecendo. E a física mostra pra gente o momento exato. Com 1,11 segundos de corrida, os dois se encontram. E dali pra frente, é só o Aquiles dando tchauzinho. Acabou o paradoxo. Então, a conclusão aqui é super clara. A matemática da cinemática não mente. Quando a gente analisa o movimento do jeito certo, levando em conta o espaço e o tempo, o tal paradoxo vira fumaça. E o nosso bom e velho senso comum, ele estava certo o tempo todo. Então, o que a gente leva de lição de hoje? Primeiro, tudo que se move em relação a alguma coisa, a um referencial. Segundo, a física tem regras claras para a gente não se perder. Terceiro, a velocidade média é uma mão na roda para analisar qualquer trajeto. E o mais importante de tudo, aquele quebra-cabeça de milênios foi resolvido quando a gente lembrou de olhar não só para o espaço, mas também para o tempo. E para a gente fechar com chave de ouro, fica uma pergunta no ar. Se tudo é relativo, se todo movimento depende de um ponto de vista, será que existe alguma coisa no universo inteiro que a gente possa dizer que está absolutamente parada? Uma boa reflexão, né? Foi ótimo desvendar esse mistério todo com vocês. A gente se vê na próxima.